Sim, tá. Só para reforçar. Tá bom, doutor, obrigada. Vamos lá, Letícia. Vamos lá. Eu vi aqui tem a opção compartilhar tela, né? Vocês estão vendo? Sim. Tá, beleza. Então, eu vou falar um pouquinho sobre 6 artigos sobre o Covid, que os 6 foram publicados no New England, tá bom? Eu optei em apresentar esses artigos de acordo com a cronologia em que eles foram publicados, até para que a gente consiga estabelecer um paralelo entre o que já tinha de informação ou não na época da publicação, tá bom? Estão me ouvindo, né? Sim. Então tá bom. Sim, Eu tô vendo nada, daí só tô vendo a minha telinha aqui. Beleza. Então, começar com esse artigo que foi publicado no dia 28 de fevereiro. Ele fala um pouquinho das características do Covid na China, tá? Foram pegados dados de prontuários de 1.099 pacientes e de pacientes internados do dia 11 de dezembro de 2019 até o dia 29 de janeiro. Então, foram mais ou menos 552 hospitais nas 20 províncias da China. Foi estudo supervisionado pela Comissão de Saúde Nacional, não deu tempo de obter o TCLE devido à urgência da coleta dos dados, e foi pegado pacientes apenas com caso confirmado de Covid, e esse caso confirmado era definido como resultado positivo da PCR em swab coletado de nasofaringe. Foram extraídos dados sobre a história de exposição recente, sinais e sintomas, os achados laboratoriais na admissão e raio e tomo de tórax. Os dados laboratoriais eram sobre exames gerais de hemograma, teste de coagulação, função hepática e renal, eletrólitos, PCR, procalcitonia e lactato. Então, um pouquinho dos resultados, iniciando sobre as características clínicas e demográficas. Então, foi, como eu já tinha falado, dados de 1.099 pacientes. Isso correspondia, na época, até o dia 29 de janeiro, a 14,2% de todos os casos do mundo. Tá? E o hospital que mais teve internados foi o hospital, o Wuhan Qinintan, que eram 132 pacientes na época. Os profissionais de saúde correspondiam a 3,5% dos pacientes, e só 1,9% dos pacientes tinham tido contato com vida silvestre, tá? 483 pacientes eram moradores de Wuhan, e dentre os que não eram moradores, mais de 70% tiveram contato com os moradores de Wuhan. Então, o período médio de incubação foi de 4 dias, a idade média desses pacientes de 47 anos, e a maior parcela deles na população de 15 a 49 anos. O que foi, pelo menos eu achei que foi pouco divulgado, que quase ninguém sabia, é que foram 9 casos de pacientes de 0 a 14 anos. O que vai contra um pouco aquela ideia inicial que só comete velhinho com doença de base. Os homens foram a maioria nesse estudo, e houve pouca relação com o tabagismo, né? A maioria dos pacientes não fumavam, e os tabagistas atuais eram só 137 pacientes. A febre foi o sintoma mais prevalente, tá? 43% tinham febre na admissão, e mais de quase 89% dos pacientes acabaram desenvolvendo ela durante a hospitalização. A tosse vinha em segundo lugar, como a fadiga. Náusea, vômito e diarreia eram incomuns nessa época, e um pouquinho mais de 20% dos pacientes tinham alguma doença de base, sendo hipertensão a mais comum entre elas. Então, logo na admissão, os pacientes eram classificados como doença severa e não severa, tá? E foi observado que os pacientes com doença severa eram mais ou menos 7 anos mais velhos do que a forma não severa e tinham pelo menos uma comorbidade. A história de exposição era bem similar entre os dois grupos. E em relação aos exames de imagem, das 975 tomos realizadas, mais de 86% vinham com alguma alteração, sendo aquele aspecto em vidro moído o mais comum, seguido de condensação bilateral.
mais ou menos 157 pacientes com a doença não severa, não tinha nenhuma alteração, e 5 pacientes da doença severa tinham. Então, mostra uma correlação boa entre doença severa e achados da tomografia. A maioria dos pacientes apresentavam linfopenia, plaquetopenia e leucopenia nos seus exames de sangue. E os pacientes com doença severa apresentavam achados laboratoriais mais proeminentes do que a doença não severa. Então, falando um pouquinho do tratamento que foi instituído na época, eles nem chegam a citar hidroxicloroquina, remdesivir, lopinavir, tá? Então, eles falam sobre antibiótico terapia via empírica e oseltamivir. Citam um pouquinho do uso do O2, a maioria dos pacientes, na verdade, 41% dos pacientes precisaram de algum tipo de suplementação de O2 e ventilação mecânica em 6% dos pacientes. Foi utilizado corticoide para quase 20% deles, 33 pacientes foram para UTI, sendo óbito em 5 dos pacientes. E o tempo de internamento total, em média, foi de 12 dias. Então, na discussão, ele tenta traçar um pouquinho do paralelo da doença causada pelo SARS-CoV-2 com o SARS-CoV-1 e influenza. Aí, no começo da discussão, ele até fala que o SARS-CoV-2 tem uma taxa de óbito menor em relação à doença vista na SARS e na MERS, né, anteriormente. Ele fala da mesma via de transmissão, tanto do Covid, SARS, MERS e influenza. Cita até que o vírus é detectado no trato gastrointestinal, salina e urina, mas que ainda não existe nenhuma evidência desse tipo de transmissão, o que continua como uma informação atual, né, pelo que eu saiba. E ele fala que tem que tentar estabelecer outros espectros da doença, porque quase 9% dos pacientes tiveram confirmação de doença, mesmo estando assintomáticos, sem aquela clínica sugestiva típica. E o número de pacientes afebris na COVID é maior do que comparado à SARS e à MERS influenza, que é mais de 40% dos pacientes. Um pouco das limitações em relação à documentação incompleta, devido ao acesso de falta de dados ao prontuário. O período de incubação foi calculado somente em 291 pacientes, porque eram só eles que tinham a documentação exata de qual foi o momento de exposição. Falta de informação sobre os desfechos dos pacientes que mantinham hospitalizados até o final do estudo. E pacientes não rastreados devido ao quadro assintomático ou discreto que não chegaram a buscar atendimento médico. Pessoal, se estiver falando muito rápido, estiver atropelando alguma coisa, se alguém tiver alguma dúvida, podem falar, tá bom? É que daqui eu não consigo ver nada, eu só consigo ver a minha carinha e a tela, beleza? É tranquilo, tá? Perfeito, Letícia. Tá ótimo. Tá. A apresentação é um pouquinho mais longa, mas é por causa dos estudos mesmo, tá? Vou tentar ser mais dinâmica. Letícia, no seu tempo, não se preocupe, tá excelente assim. Beleza. Tá excelente. Tá. Então, agora eu vou falar sobre esse segundo artigo que foi publicado no dia 17 de março, que ele compara a estabilidade das duas cepas, Covid-2 e Covid-1, SARS-CoV-2 e SARS-CoV-1, em relação ao aerosol e das superfícies, tá? Foi publicado em forma de uma carta publicada no New England. Então, foi simulado 6 locais para a gente avaliar essa estabilidade, que foi aerosol, o plástico, aço inoxidável, cobre e papel cartolina, tá? Então, foi visto que no aerosol, o SARS-CoV-2 ele ficava viável por mais ou menos 3 horas, com a redução progressiva dos títulos. E isso era um resultado já observado no SARS-CoV-1. O SARS-CoV-2 é mais estável em plástico e aço inoxidável do que no cobre e na cartolina. Então, foi observado o vírus viável por até 82 horas após a aplicação nessa superfície e que o SARS-CoV-1 também tinha um comportamento similar. Já no cobre, a partir de 4 horas já não era mais visto vírus viável do SARS-CoV-2 e a partir de 8 horas não era mais visto do SARS-CoV-1. No papel cartolina, a partir de 24 horas, a partir de um dia, não foi mais visto vírus viável do SARS-CoV-2 e após 8 horas do SARS-CoV-1. Tá? Então,
Eu só fiquei um pouco na dúvida, depois se alguém quiser comentar, até, em relação ao que é essa estabilidade, que no estudo ele não é muito bem definido, como que foi avaliada essa estabilidade. Posso Em só relação... comentar rapidamente? Pode, por favor. A estabilidade, eles saíram do pressuposto da identificação do vírus a partir dos exames de PCR mesmo. Então, eles colocavam que eu li no outro artigo, foi que eles colocavam saliva com detecção do vírus e após eles iam medindo daí durante o período de tempo a identificação do vírus nessa saliva. A questão de ser viável não é questão que ele seja ainda virulento a princípio para a infecção, mas o viável traduz daí nesse artigo por identificável e não viável Entendi. de visibilidade, mas de identificação. Entendi. E ele fala um pouquinho também sobre o tempo de meia-vida, tá? É similar nas duas cepas em relação ao aerosol no cobre. O tempo de meia-vida do SARS-CoV-2 no papel era um pouquinho maior. E no plástico ele cita como tempo de meia-vida do SARS-CoV-2 como 6 horas, 6,8 horas, e em aço inoxidável 5,6 horas. O que foi um conhecimento que a gente meio que já sabia, né, em relação ao plástico e ao aço inoxidável, são os principais meios em que o vírus fica ali na superfície. Então, foi visto que a estabilidade das duas cepas são similares, né, pelo menos em análise laboratorial, e que não é essa diferença da estabilidade que justificaria a diferença no comportamento das duas doenças, tá? Porque elas são muito similares em relação à estabilidade ao tempo de meia-vida. Então, pode ser, ele fala que essas diferenças no comportamento das duas doenças pode ser outros fatores, por exemplo, o número de carga viral no trato respiratório superior e o potencial do SARS-CoV ser transmitido ainda enquanto o paciente está assintomático, que não foi tão visualizado nas outras doenças. Vou para o terceiro artigo agora, tá? Esse foi publicado um dia depois desse último que eu falei, no dia 18 de março. E ele, na verdade, não tem muito o que falar dele, que ele é bem curtinho. É uma carta em que o médico manda ali para o New England, tá? O título dele é um trecho de uma música do Coldplay, que ele se questiona se ele é parte da cura ou parte da doença, né? Qual que é a função do médico nessa cadeia? Então, ele inicia falando que a sogra dele foi diagnosticada com broncolite obliterante ano passado e que a sogra que mora com ele, né? E que a esposa perguntou como que a gente podia fazer para deixar a sogra, que era Mary, segura. Então ele começa devagar, um pouquinho, fala um pouquinho da perspectiva dele em relação a isso, os questionamentos. Aquela coisa cita até um pouquinho da parte da Desculpa, Letícia. estigmatização dos médicos. Ativa o microfone. Opa, desculpa. Eu tive que... Ele cita um pouquinho dessa parte do estigma que o médico estava sofrendo já naquela época, né, que a gente até comentou, acho que na última reunião, um pouquinho disso. E no final ele fala que também eles já estavam tomando as devidas medidas de isolamento, que a sogra dele não ia mais viajar, que era uma das coisas que ela mais gostava de fazer, e que no final ele termina, no último parágrafo, ele relata um pouquinho de um trecho da conversa que ele teve com um colega de plantão dele, que ele estava pedindo algum lugar para ficar, para pelo menos até esse período, né? E o colega dele até fala, então, se você está exposto, então eu também tô. Então, pode ficar aqui. É bem rapidinho mesmo essa cartinha. Eu acho que a ideia mesmo de trazer esse artigo, né, Letícia, que a gente teve assim, é essa realidade social que a gente da classe médica realmente está sofrendo, né? Porque existe claramente aonde nós somos muitos locais a gente vai ser meio que tratado como leprosos assim, né? Uhum. E somos grandes vetores de contaminação. Então, eu acho que isso realmente é uma verdade, mas o que a gente tem que fazer mesmo é dar o exemplo das nossas atitudes perante a comunidade mesmo, né? Então, acho que o intuito de trazer essa perspectiva do New England é o comportamento que a gente tem que ter perante a sociedade mesmo, né? Então, a gente tem que levar o exemplo perante o público na sociedade mesmo, né? Então,
a gente vai ser muito visualizado, muito. Então, corre muito risco de você encontrar 2, 3 amigos lá embaixo no seu prédio, lá no salão de festa, ficar de papo, alguém tirar foto, falar assim, olha aí, ó, o médico aí, ó, que não está se cuidando, está sem máscara. Então, a ideia de eu trazer esse artigo é para você se alertar em questão da sua preservação social, vista essa divulgação de mídia em massa que a gente tem hoje em dia. E a mesma pessoa que vai aplaudir a gente vai ser a mesma pessoa que vai incriminar a gente, né? Então, a gente só ficar com essa percepção mesmo, sabe? Uhum, com certeza. Então, um pouquinho do quarto artigo. Esse foi publicado no dia 10 de abril e ele cita o uso do Remdesivir nos pacientes com doença severa, tá? Então, ele introduz um pouquinho sobre o Remdesivir, a sua ação, né, na RNA polimerase, já foi visualizada a ação contra outros vírus e mostrou-se eficaz na atividade in vitro nos pacientes com SARS-CoV-2. Então, esse estudo é uma coorte que acabou analisando o desfecho dos pacientes hospitalizados por Covid severa que fizeram uso do Remdesivir. Esses pacientes, eles deviam ter a doença confirmada laboratorialmente, mais uma vez, e com saturação de O2 menor ou igual a 94 em ar ambiente, ou que exigissem uso de alguma oxigenoterapia. Deviam ter o clearance de creatinina maior que 30 e TGO e TGP aumentadas em até 5 vezes o valor de referência. E devia ser usado somente o Remdesivir como terapia alternativa, né? Lembrar que esse estudo foi patrocinado pela Gilead, que é uma indústria de biofarmacologia, então, para não deixar isso claro. Então, esses pacientes, eles faziam uso do Remdesivir por 10 dias, sendo o D1 a de uma dose de 200 miligramas e 100 miligramas nos outros 9 dias. Foi feito um follow-up de 28 dias desde o início do tratamento, tá? Então, até a alta do paciente ou até o óbito. Era dosado creatinina, TGO e TGP diariamente nos 10 primeiros dias e eles eram categorizados em 6 categorias, entre os não hospitalizados, hospitalizados sem a necessidade de O2, hospitalizados com a necessidade de O2 suplementar, hospitalizados com a necessidade de O2 em catéter nasal em alto fluxo, VNI ou ambos, e os hospitalizados com necessidade de ventilação mecânica, extracorpórea, ambos, e também pacientes que vieram a óbito. Tá um pouquinho confuso assim, mas já vou explicar um pouquinho melhor. Tá? Basicamente, eles categorizaram os pacientes de acordo com a necessidade de O2, de qual tipo de terapia de oxigênio suplementar. Então, foram 61 pacientes que receberam pelo menos uma dose do Remdesivir até o fechamento do estudo, que foi no dia 7 de março. 8 deles foram excluídos, principalmente por falta de informação e outro por o registro errado da data de início do Remdesivir, e os outros 53 pacientes, 40 foi realizado o esquema completo de 10 dias, 10 pacientes foi realizado o esquema de pelo menos 5 a 9 dias de Remdesivir e só 3 com menos de 5 dias de Remdesivir. Então foram pacientes dos Estados Unidos, Japão, Europa, Canadá, bem amplo. E a maioria dos pacientes eram homens, entre 23 e 82 anos de idade, com idade média de 64. Então, após 18 dias, foi visto que 68% dos pacientes apresentavam alguma melhora naquela categoria da necessidade de O2, tá? E 15% mostraram uma piora. Todos os 12 pacientes que estavam em ar ambiente ou com O2 de baixo fluxo mostraram uma melhora, tá? Com o uso do Remdesivir. Depois eu vou mostrar uma tabelinha melhor. 57% dos pacientes que estavam com ventilação mecânica foram estubados nesse período de 18 dias e 25 pacientes, ou seja, 47% desses pacientes estudados receberam alta. Tá? Depois de 28 dias, que é o término final do follow-up, foi vista uma melhora clínica, então, em 84% dos pacientes que fizeram uso do Remdesivir. E essa melhora foi observada principalmente nos pacientes que fizeram uso de VNI e menores de 70 anos. E no estudo, a parte do sexo, região do acometimento da doença, comorbidade, duração do sintoma até o início do Remdesivir não foram relevantes para os resultados.
Então, aqui um pouquinho da tabelinha, tá bom? Dos pacientes categorizados. Aqui, por exemplo, dá para ver, né, que os pacientes com ar ambiente ou O2 de baixo fluxo, todos eles tiveram uma melhora na sua categorização, né, até receberam alta. E aqui a gente consegue ver um pouquinho melhor daquilo que eu falei, né? Então, em relação ao óbito, foi visualizado em 13% dos pacientes, ou seja, em 7 deles. 6 deles estava já em ventilação invasiva e um deles em ventilação não invasiva. E foi observado um tempo médio de 15 dias entre o início do Remdesivir até o óbito, e principalmente em pacientes que tinham idade maior que 70 anos e que tinham níveis elevados da creatinina. Em relação aos efeitos adversos, ele foi observado em cerca de 60% dos pacientes, principalmente com elevação das enzimas hepáticas, diarreia, rash, disfunção renal, hipotensão. Era mais comum nos pacientes um pouco mais graves, já em ventilação invasiva, e 12% tiveram efeitos adversos graves, como disfunção múltipla de órgãos, choque séptico, insuficiência renal aguda e hipotensão. E 4 desses pacientes interromperam o uso devido à piora da falência renal ou por causa da própria falência múltipla de órgãos e do rash e da elevação das enzimas hepáticas. Então, o estudo deixa bem claro que, obviamente, precisa de estudos maiores, randomizados, controlizados e com placebo, para que a gente consiga bater o martelo do uso do Remdesivir. Mas ele fala também que esse estudo, que até a data da publicação do estudo, ele era um estudo com melhores resultados em relação a esse tipo de terapia. Então, porque foi observada essa melhora clínica de 68%, né, até o 18º dia, e uma mortalidade de 13%. Ele compara daí a mortalidade de outros estudos realizados, então, estudo com lopinavir e ritonavir foi observado 22% de mortalidade, outros estudos da China com outras formas de terapia, a mortalidade variou de 17% até 78%. Como limitação, ele fala que não foi possível avaliar o uso do Remdesivir na replicação e na carga viral, que não foi isso que eles analisaram no estudo, né, e sim a parte clínica, e reforça a necessidade de mais estudos, principalmente com placebo. Então, vou para o 5º artigo agora. Pessoal, eu acho que só abrindo um pouquinho para comentar esse artigo, eu acho que o que fica muito claro, a princípio, para a gente, de todos os artigos que a gente acabou lendo sobre esse antiviral, é que realmente a utilização de antiviral, ele tem um papel extremamente importante mesmo, né? Esses pacientes eram todos pacientes graves mesmo, né? Então, você vê que foi utilizado em pacientes graves e o que acabou limitando, se você... lógico que esse estudo tem um compliance envolvido, mas se você conseguir ficar fazendo uma correlação de relacionamento de dados, eu peguei, eu só não tenho aqui para mostrar para vocês, o que limitou a utilização dessa medicação para mais pacientes foi as comorbidades desses pacientes que acabaram ficando piores com os efeitos adversos do antiviral. Tanto que, então, isso que impediu que essa melhora clínica fosse maior, isso que eles já estão fazendo nos Estados Unidos desde já. Então, um paciente que começou sintomas já começa a droga. Porque eles vão ter e ainda mais se o paciente for jovem e começar o uso desse antiviral sem ter os efeitos adversos que essa droga possa apresentar, os resultados são muito otimistas mesmo. Tanto que aqui o oseltamivir ele é usado de rotina, que é um antiviral que a gente acha muito poucos estudos sobre o uso do Tamiflu mesmo relacionado com o Covid. Mas o que acontece é que a gente não tem ainda essa droga aqui no nosso país. Ele vai ser liberado logo pela Anvisa, mas realmente é muito promissor mesmo a utilização de antiviral mesmo, como no H1N1 era usado o Tamiflu mesmo, e esse daí parece que vai ser a droga de escolha inicial mesmo. Então, acho que pacientes sem muita comorbidade, que possam usar essa droga, que suporte os efeitos adversos por curto período de tempo, é nítida a melhora dos casos. Então, por isso que... E o mercado, que é a última, quando você fala em mercado, em ações e bolsas de ações, ele realmente é a última coisa que ele consegue, ele só vai entrar nessa se realmente
os resultados eles foram altamente confiáveis. Foi por isso que as ações de empresas produtoras de hidroxicloroquina nunca, em momento algum, subiram com a divulgação da hidroxicloroquina, diferente do Remdesivir. Então, as ações já subiram e realmente eles pode ser, isso a ciência vai falar com o tempo, mas vai ser a medicação mesmo para os casos logo iniciais mesmo. A princípio está caminhando para isso. Exatamente. Então, um pouquinho do 5º artigo, estou quase terminando, pessoal. Esse artigo foi publicado há menos de 2 semanas atrás, então está bem recente. Ele faz um link de todas as outras informações que eu já tinha falado um pouquinho, tá? Então, ele fala como é que deve ser a abordagem dos pacientes com doença branda ou moderada. É legal que ele comece o artigo com um casinho para a gente daí discutir no final. Então, ele fala de um homem de 73 anos de idade com hipertensão e DPOC, que começa com um quadro de febre e tosse seca nos últimos 2 dias. Ele percebe também que a falta de ar tinha piorado um pouco. De uso de medicação de uso contínuo, ele usa losartana e fazia corticoide inalatório. Mora sozinho e daí no final ele se questiona, né? Como que deve ser a abordagem desse paciente, como ele deve ser avaliado. Então, ele fala um pouquinho que, como é um artigo publicado mais recentemente, ele tem um pouco mais de informação em relação àqueles outros artigos que eu tinha falado, tá? Então, ele fala sobre o coronavírus, por ser um RNA vírus, e as famílias do alfa-corona e beta-corona são as que infectam os humanos. E o SARS-CoV-2, ele é relacionado ao morcego e também tem bastante semelhança estrutural com o SARS-CoV-1. Ele acaba infectando as células humanas através do receptor da enzima conversora de angiotensina e é um vírus polimerase protease RNA dependente, ou seja, ele necessita de um hospedeiro para conseguir fazer seus processos de síntese proteica, replicação. Então, a transmissão se dá por gotículas respiratórias produzidas através da tosse e do espirro, e ele já cita uma distância segura de pelo menos 2 metros entre uma pessoa e outra. A transmissão, ela normalmente não acontece por meio do aerosol, mas ainda até hoje tem essa preocupação em relação à geração do aerosol, em algumas atividades, como por exemplo canto, intubação, uso de nebulizador. E até a gente até falou esses dias, né, sobre a produção de aerosol nos pacientes em que estavam sendo realizados mastoidectomia. Então, o vírus pode ser encontrado sim no sangue, nas fezes, mas ainda não existe uma comprovação, um dado seguro em relação a esse meio de transmissão. Pode persistir em superfícies como plástico e inox, que já puxa um gancho naquele outro estudo que a gente tinha falado, né? E o principal desafio é a transmissão viral dos pacientes assintomáticos, né? Os pacientes, eles podem transmitir a doença 1 a 3 dias antes do início dos sintomas, tá? Então, antes dele começar aquele quadro, ele já pode ser um transmissor. E 40 a 50% dos casos vistos até hoje foram a partir de casos assintomáticos. Isso deve à alta concentração viral na nasofaringe, antes mesmo do paciente ter o sintoma. E pacientes com doença severa podem disseminar o vírus por períodos mais longos e não existe ainda um estudo com uma duração que estabeleça a duração exata dessa transmissão. Então, de clínica, né, o período de incubação do vírus é de 4 a 5 dias, com duração de sintomas foi obtida uma média de 11,5 dias após a infecção. Febre, tosse como sintomas mais comuns, seguido de odinofagia, mal-estar, mialgia. Daí aqui ele já cita os sintomas gastrointestinais, que no primeiro estudo realizado na China eram bem comuns, e também aqui já cita a anosmia e agiosia. Como fator de risco para a doença complicada tem a idade maior que 65 anos, presença de doença cardiovascular, pulmonar crônica, hipertensão, diabetes, obesidade, tudo isso relacionado. No laboratório a gente vai ver linfopenia e pode ser visto níveis elevados de dedímero, PCR e ferritina. A imagem de vidro moído e as consolidações, que a gente já tinha essa noção antes. E em relação ao diagnóstico, é com a PCR mesmo, que ela tem alta sensibilidade logo após o início dos sintomas.
Se o paciente tem uma suspeita, mas vem com a PCR negativa, a gente precisa repetir esse exame, tá? Porque pode ter sido um falso negativo. E a coleta é feita na nasofaringe. Foi tentado algumas outras formas de se obter essa coleta, como por exemplo o escarro. O escarro induzido também, mas ele é contraindicado devido ao risco da produção do aerosol. E na orofaringe ainda tem poucos dados. Então, como que a gente deve avaliar esses pacientes com quadro brando e moderado? Normalmente, eles não precisam de uma avaliação adicional e nem testagem para COVID, mas depois o artigo ele vai discorrer um pouco mais disso, tá? Então, a gente sempre tem que ficar em vigilância com os pacientes, principalmente se ele tiver fator para doença grave. E sempre ficar em cima, vendo se tem dispneia, tentando reacessar esse paciente uma semana depois. Tá? Se a presença de novos sintomas ou a piora de algum outro sintoma prévio, a gente tem que avaliar uma avaliação adicional. Então, fazer o exame físico, avaliar para outros patógenos e solicitar algum exame de imagem. Se a clínica for sugestiva de doença moderada ou severa, internar. O que seria essa doença moderada? Seria a presença de dispneia, porém com a saturação maior ou igual a 94% em ar ambiente. Já a doença severa seria taquipneia, hipoxemia, relação PF menor que 300 e presença de infiltrado pulmonar no exame de imagem. Então, a gente precisa pedir hemograma e um perfil metabólico, pedir um eletro, se a gente for considerar o uso de medicações que alterem o intervalo QT, para a gente ter uma base. Ele fala como raio-x de tórax, como exame inicial, mas a Academia Americana preconiza a tomo mesmo de tórax. Pode ser pedido outros exames, como dedímero, PCR, ferritina e o manejo, né, desses pacientes. Então, o paciente com quadro brando, que não tem nada daquilo que eu tinha falado da avaliação do moderado e severo, pode liberar para casa, fazer uma recuperação em casa mesmo, seguida do isolamento. Tá? Se o paciente tiver um oxímetro de pulso, isso pode ser útil, porque daí ele consegue ver a saturação, né? Já no quadro moderado a severo, hospitalização sempre. Tá? Iniciar um antibiótico empírico se tiver alguma suspeita de uma pneumonia bacteriana associada e saber que deve ser feita interrupção precoce logo que o quadro de COVID for confirmado. Pode fazer também tratamento empírico para influenza. E o estudo já fala que ainda não há tratamento preconizado com fortes evidências, né? Ele cita um pouquinho das opções. Então, a que está mais sendo falado agora, né, que é a hidroxicloroquina associada à azitromicina, que foi visualizada a atividade in vitro contra o SARS-CoV-2. E começou esse AUE todo devido a um estudo francês, né, que viu que foi obtido taxas maiores de cura em 14 pacientes que fizeram uso da hidroxicloroquina. Teve um outro estudo randomizado, que daí já foi menor, que não foi visualizado diferença significativa no grupo que fez uso de hidroxicloroquina e o grupo controle. Ficar atento que essa associação pode prolongar o intervalo QT. Então, foi feito estudo, tem um pouquinho de estudo também sobre o uso do lopinavir e o ritonavir, que são drogas utilizadas por pacientes HIV positivos, né? Foi feito um estudo randomizado com 199 pacientes, mas que não foi capaz de reduzir os níveis de SARS-CoV. Eles desencorajam o uso nesse artigo e eles alertam que o paciente com HIV positivo que faz uso de outras terapias ou que já usa o lopinavir, a gente não alterar a TARV, pensando em otimizar devido ao COVID. E ele fala também do remdesivir, né, que foi visualizado atividade in vitro em modelos animais, e ele até retoma um pouquinho do estudo que eu já falei, que o remdesivir mostrou-se eficaz na redução da necessidade do uso de O2 dos pacientes. Ele cita a parte de imunomodulação também, com corticoide, plasma, terapia anticitocina, devido à regulação no estado hiperinflamatório que o SARS-CoV-2 faz. Em relação ao uso de remédios de uso contínuo, IECA e BRA manter,
porque ele até questiona se o uso dessas medicações não ia fazer um aumento na enzima conversora e assim ia facilitar, né, a entrada do vírus, mas isso não foi visualizado, então a gente mantém. O uso de anti-inflamatório, tiveram alguns estudos, né, que falaram que era para não usar, mas ainda assim não tem dados suficientes para a gente bater o martelo e não usar mais. E o corticoide, alguns guidelines, eles preconizam a gente não prescrever o corticoide para pacientes com pneumonia por COVID, mas ainda não tem nada definido. Então, ele cita também um pouco de estratégias de controle e prevenção, como a telemedicina, redução no número de funcionários, tanto em hospital como em outros serviços, e fazer a limpeza do ambiente, uso de EPI sempre, e o CDC ele é bem até radical, assim, ele fala que tem que ser N95 em todas as ocasiões e que a gente só vai usar a máscara facial simples, cirúrgica, se realmente não houver a N95. E ele fala que estratégias devem ser pensadas para aquelas pessoas em que o distanciamento social não é possível. Vou falar um pouquinho disso no próximo artigo também. Então, ele cita exemplos de cadeia ou casas de apoio em que não tem como fazer esse distanciamento, né? Então, ele termina o caso, né? Termina um artigo retomando aquele casinho. Então, fala que o paciente tem sim alto risco para COVID com complicação, ele deve ser internado, deve ser solicitado um swab de nasofaringe e avaliação torácica. O paciente já tem que ser submetido ao uso de máscara desde então e circular no hospital com a máscara. Monitorização quanto à dispneia, mantém a losartana e o corticoide inalatório dele, e ele já sugere participação precoce nos trials, né, para que seja avaliado qual terapia pode ser melhor para ele. E se o paciente acabar evoluindo bem e tiver condições de alta, então ele tem que ficar com isolamento por no mínimo 7 dias após o início dos sintomas, até 3 dias após a melhora da febre e os seus sintomas. Então tem que ficar todo esse tempo isoladinho em casa. E o último artigo agora? Desculpa, só o último comentário aqui desse artigo. Então, o que fica de interessante nesse comentário e que tem nos artigos mais recentes já aparecem, é que às vezes você usa essa oximetria de para verificação de saturação de oxigênio e muitas vezes ela dá abaixo. Então, por isso que porque essa doença ela causa uma vasculopatia periférica, onde você tem uma redução do oxigênio, da circulação de extremidades, e isso pode ser a causa. Muitos desses pacientes, eles têm uma alteração na oximetria de pulso, de dedo, mas na gasometria ela está totalmente normal. Então, isso é por causa dessa vasculopatia periférica mesmo. E o SWAB, quando você lê os artigos sobre SWAB e o PCR, muitas vezes o problema do PCR dar um falso negativo é a capacidade da pessoa em coleta do exame mesmo. O PCR ele é altamente sensível, altamente específico para a doença, mas a variável humana na coleta é o que faz a diferença. Muitas vezes são enfermeiros e eles têm essa dificuldade de coleta, porque realmente a coleta tem que ser em rinofaringe mesmo, que é o ponto de maior concentração viral mesmo. Então, acho que só para complementar o artigo. Doutor Marco, posso só fazer uma pergunta? Lógico. Oi, essa questão da vasculopatia periférica, né, deles fazerem uma baixa saturação, mesmo assim, será que vale a pena a gente fazer de rotina, daí pedir para fazer em casa a oximetria, se o paciente não tiver dispneia? Porque às vezes, assim, se ele vai ter de qualquer forma, se isso não vai trazer para a gente, assim, nenhum risco maior, não sei qual é a recomendação, assim, de manter uma monitorização, contanto que ele se mantenha bem sem dispneia, sem nenhuma expressão clínica, né, dessa saturação. O que eles falam mesmo no artigo é que a evolução dessa doença ela é totalmente clínica em casa, né? Nada vai superar a clínica mesmo. E o que eles falam é essa grande divisão, porque se você observar,
você divide essa doença em três grandes categorias, mas o que entra no caso moderado, e esse paciente tem que internar realmente, é a dispneia mais comprovada laboratorialmente, no caso com a gasometria, com a baixa saturação de oxigênio mesmo. Então, aqui nesse artigo ele não relata, mas em outros artigos ele já relata mesmo. Mesmo o Einstein faz isso, aqui o Marcelino faz isso, o pessoal do Sírio também faz. A gasometria é o sinal maior. O paciente que começou a baixar muito a oximetria, pela gasometria, eles já intubam direto o paciente. Eles notam que quanto mais cedo intuba o paciente, é melhor. Então, basicamente, eu acho que tem que ficar na cabeça da gente o divisor de águas dessa doença, não é febre, não é tosse, mas é a falta de ar. Então, o resto dos sintomas, eles acabam sendo importantes, mas o divisor de água onde esse paciente vai ficar internado e não vai ficar internado é a diminuição da saturação. Não é febre, não é tosse. Esses pacientes com febre, com tosse, mas se saturando bem, os pacientes normalmente eles ficam em enfermaria ou vão embora para casa. Então, a grande diferença mesmo é a avaliação da falta de ar. O paciente ele fala assim, eu quero ser entubado. A dificuldade respiratória dele realmente é muito importante. Então, esse paciente é o diferenciador de água. Os outros sintomas, eles acabam sendo relevantes, mas eles não pioram o prognóstico do paciente. O que piora o prognóstico do paciente realmente é a dessaturação mesmo. Vamos lá? O áudio, Letícia, Oi? estava sem áudio. Tá. Deixa eu só mudar aqui um negocinho. Isso. Então, esse último artigo, ele discute um pouquinho aquela realidade que eu citei por último ali na conclusão do último artigo, né? Que são os pacientes em que não é possível estabelecer tanto esse distanciamento social, tá? Então, ele fala sobre a via de transmissão, sobre a experiência de transmissão, né? Entre casos de uma casa de apoio. Então, ele começa falando que nos Estados Unidos o primeiro caso confirmado de Covid foi um morador de um bairro de Washington, tá? Foi desse bairro aí, que foi no dia 20 de janeiro de 2020. E logo depois disso, em fevereiro, teve um surto no hospital, numa instituição bem próxima dele. Então, esse estudo foi feito pela Saúde Pública de Seattle e King County e pelo CDC. Então, ele cita essa Facility A, que é uma casa de apoio com 116 leitos, sendo separados em 4 unidades. Então, até o dia 3 de março, essa casa tinha 89 moradores. Então, no dia 3 de março, foi confirmado o primeiro resultado positivo entre esses moradores. E daí, no dia 13 de março, eles fizeram uma abordagem com um questionário a respeito da sintomatologia e a coleta de swab de naso e orofaringe. E 7 dias depois, no dia 19 e 20 de março, eles fizeram uma segunda abordagem nos pacientes que tiveram teste negativo ou então os pacientes que tiveram teste positivo, mas que não tinham sintomas típicos ou que estavam assintomáticos na primeira abordagem. Tá? Ele define como sintomas típicos, então, a febre maior que 37,8, a tosse e a dispneia. Pacientes com sintomas atípicos foram que tinham calafrio, mal-estar, coriza, congestão nasal e outras queixas. Os assintomáticos sem nenhum outro sintoma ou ausência de qualquer sintoma, ou então que não tinham exacerbação de outros sintomas crônicos, por exemplo, a falta de ar. E o pré-sintomático era definido como assintomático na primeira abordagem, do dia 13 de março, porém com desenvolvimento dos sintomas nesses primeiros 7 dias. Então, foi feito PCR para todos e sequenciamento genético dos resultados positivos. Então, foi visto que 64% desses moradores dessa casa de apoio vieram positivos para SARS-CoV-2. Na primeira abordagem,
né, com 76 moradores. 63% já tinham esse teste positivo, sendo 35% deles com sintomas atípicos, 8% com atípicos e mais de 50% sem nenhum tipo de sintoma. Tá? Dentre os assintomáticos, 89% deles que estavam assintomáticos, né, na primeira abordagem, 89 deles testaram como positivo. Então, foi dado essa caracterização de pré-sintomático. E o tempo médio para início dos sintomas foi de 4 dias. E a febre como o sintoma mais comum, desses que acabaram desenvolvendo sintomas depois. Foi visto, então, na PCR, em relação à análise quantitativa mesmo, né? Valores similares para os 4 grupos, dos sintomáticos, pré-sintomáticos, sintomáticos típicos ou atípicos. Então, não foi visualizada uma relação entre os valores quantitativos e o tempo de sintoma também que eles vinham apresentando. Foi feita a cultura também, que eu traduzi como cultura, né, no artigo, desses resultados positivos, e foi visto em 31% a cultura positiva, do positivo previamente para PCR. O tempo de duplicação de casos foi de 3,4 dias, que foi um tempo mais rápido do que em outras instalações próximas, que foi visto de 5 dias e meio. Eles testaram um pouquinho os membros da equipe também. Então, na primeira abordagem, 11 dos 138 membros tinham resultado positivo. E daí, a partir do dia 26, que foi como a data final, né, do estudo, 40% tinha sintoma e 19% vinham com teste positivo. Então, ele discute um pouquinho, né, que depois de 23 dias do primeiro caso confirmado nessa casa de apoio, 64% dos moradores estavam positivos para Covid. E isso mostra um resultado similar ao que foi visualizado numa outra casa de apoio de um bairro próximo, que eles até citam como meio que concorrente. Mais da metade dos moradores com teste positivo estavam assintomáticos no momento do teste, né, que era aquela taxa de quase 56%. E por isso que ele fala da importância dos pacientes assintomáticos nessa cadeia de transmissão da doença. Ele cita também que precisa ter estratégias de controle baseadas que as estratégias de controle baseadas somente nos pacientes sintomáticos não são suficientes para que a gente consiga interromper essa cadeia, e que, apesar de não ser possível quantificar numericamente a contribuição dos assintomáticos e dos pré-sintomáticos, eles são sim importantes. Ele cita um pouquinho da contribuição do contato indireto, né, que é aquilo da superfície, e ele descreve como sendo responsável mesmo essa parte da superfície de aço inoxidável e plástico, e também do compartilhamento dos equipamentos médicos, né? Pelo menos era o que foi visto nessa casa de apoio. E que o potencial de contaminação do staff durante a fase pré-sintomática mostra que tem que ter uma expansão mesmo desse screening profissionais de saúde e reforça o uso universal de máscara. E como limitação, ele fala, né, que a parte do envelhecimento, a presença de comorbidades e o déficit cognitivo desses pacientes mais velhinhos da casa de apoio acaba atrasando um pouquinho o reconhecimento dos sinais e sintomas respiratórios, e que eles podem ter um pouco mais de dificuldade, né, de relatar o que estão sentindo. Ele recomenda a estratégia de testagem ampla da população e que, se não for possível, precisa ser estendido esse tempo de precaução, de isolamento. Então, das limitações, ele cita essa parte da confiabilidade mesmo dos sintomas, que eu já tinha falado, dificuldade em saber se esses achados da casa de apoio, essa específica casa de apoio, podem ser aplicados na população geral ou em pacientes mais jovens, e também que os membros do staff que não estavam sintomáticos, eles não foram testados. Então, é difícil saber qual que é a função deles nessa cadeia de transmissão.
Ele fala sobre medidas de restringir as visitas, né, desses pacientinhos e de profissionais também não essenciais, tentar evitar. Uso universal da máscara e o screening dos membros. Então, terminar um pouquinho falando o que todos esses 6 artigos têm em comum, né? Pelo menos eu vi esses pontos em todos esses artigos. Que ainda não existem evidências fortes, sustentadas de estudos longos, né? Que é importante ainda que sejam realizados esses estudos. A importância dos assintomáticos nessa cadeia de transmissão e a necessidade de pensar em outras formas de screening, não somente a presença de febre, mas tosse, tentar buscar outras formas de apresentação da doença para que a gente consiga pensar nelas, e também da importância dos EPIs. E foi isso. Parabéns, Letícia. Acho que espetacular. Acho que deu para ter uma ideia super boa. Eu não consegui uns artigos, eu achei que, na verdade, eu tinha, mas eu não quis encaminhar os artigos sobre o benefício da máscara mesmo, né? Uhum. A gente já tem consciência. Eu acho que esse é o maior benefício mesmo. O Gabriel perguntou sobre o uso de anticoagulante. Sim, eles fazem uso de anticoagulante porque essa doença ela é uma doença mais de caráter pulmonar mesmo, uma doença que a coagulopatia ela acaba sendo alterada mesmo. E isso é meio que de rotina os pacientes que acabam ficando internados em UTI, o uso de anticoagulantes em decorrência mesmo de evitar trombose. Então é uma coisa meio que já faz parte do protocolo do atendimento de UTI mesmo. E o outro fator é que se vê que essa é uma doença que a gente vai acabar percebendo que ela tem muito pouco envolvimento de via aérea superior, né? Então eles acham que quando o paciente ele começa a se queixar muito de espirro, de congestão nasal, assim, tem uma possibilidade maior de ser outro vírus do que o SARS-CoV-2 mesmo. Mas, lógico, que o paciente acaba apresentando mesmo essa questão de dor em face, que eles acabam evidenciando muito mais pelo estresse mesmo respiratório que o paciente fica sentindo mesmo. Então, mas não tanto pelos achados em nasoscopia nesses pacientes. Os achados de nasoscopia nesses pacientes, não há uma mudança da característica da mucosa nasal a princípio, que não condiz muito com a queixa dos pacientes. Tipo alterações de coriza, congestão nasal. Há muita pouca alteração nesses pacientes. É uma doença totalmente de caráter pulmonar mesmo. A gente só não consegue entender como tudo isso está funcionando. Mas, enfim, parabéns, isso é espetacular, espetacular. Didática, forma de falar, apresentação impecável, espetacular. Muitíssimo obrigado. Acho que, por mim, da minha parte, eu só queria agradecer novamente e deixo aí para todos fazer comentário final aí sobre essa aula sensacional. Parabéns, Letícia. Cortou o áudio. Parabéns, Letícia. Obrigada. É bem legal o jeito que você apresentou, o jeito que você estruturou ali teu último artigo, né? O último slide, fazendo um paralelo entre todos. E, assim, saindo um pouco do Covid, mas na importância de apresentar aulas, na vida a gente vai ser exposto a várias aulas aí para frente, e é na residência que a gente treina, então super legal mesmo, parabéns. Lê, bem legal. Parabéns, Letícia. É muito legal o jeito que você estruturou ali cronologicamente ali os artigos, principalmente se a gente está pensando em uma patologia nova. É bem legal a gente ver como ele vem evoluindo, algumas diferenças, né? E para a gente sempre manter em mente mesmo que ainda a gente sabe muito pouco, né? Então a gente tem que estar sempre atento. Fica até difícil falar para os pacientes de uma forma mais definitiva sobre as nossas orientações, assim. A gente tem que estar aberto aí ao que pode aparecer mesmo, mas sempre mantendo esse senso crítico, assim, né? Que os artigos trazem para a gente, porque muita coisa mudou desde que ele apareceu. Então, bem legal você colocar dessa forma, assim, para a gente conseguir visualizando o quanto foi mudando e o quanto ainda vai mudar, provavelmente, né? Nas próximas semanas. Parabéns. Parabéns, Letícia. Foi muito boa a explicação dos artigos, tá? Parabéns. Obrigada. Parabéns, Letícia. Foi excelente a aula, tá?
apresentou super bem e seguiu a cronologia dos artigos, que é importante para mostrar a evolução da doença, né? Como a Vanessa já falou, deixa para quem está assistindo bem mais fácil a compreensão, ver como está modificando essa doença. Foi excelente sua apresentação, parabéns, tá? Obrigada. Acho que é isso, então. Tícia, obrigado. Obrigado por todas vocês, meninas, que na verdade vocês é que estão aí na linha de frente de tudo isso daí. Obrigado pela dedicação e trabalho aí de vocês. A gente, acho que não canso de agradecer toda essa dedicação de vocês e o presente que a gente teve em poder compartilhar com vocês. Então, nesses momentos difíceis, realmente que a gente vai ver o caráter e a ética das pessoas. Isso jamais será esquecido. Então, acho que o comportamento de vocês tem sido exemplar, assim, e deixa todos nós muito felizes, assim, por nós termos a sorte de poder estar convivendo com vocês. E eu acho que falar sobre essa doença é uma coisa super importante, porque os nossos netos vão perguntar isso pra gente, né? Conta como é que foi, né? Como é que era, né? Então, acho que quanto mais a gente conversar, falando sobre isso, a gente vai poder contar melhor aí para os nossos netos, tá bom? Então, um grande beijo a todos aí, muito obrigado novamente, fiquem com Deus, meninas de coração, vocês são demais. Um beijo, tá bom? Letícia, Doutor, parabéns. doutor Marco. Oi, Ana. Não, eu queria perguntar uma coisinha, só aproveitando aí a reunião. Você acha que durante a semana a gente vai poder voltar para as cirurgias? Então, lembra do que o artigo falou? O período maior que a gente vai, normalmente começa a apresentar os sintomas quando você tem contato com alguma pessoa que possa ser sintomática, no primeiro de 1 a 5 dias. Então, acredito que 5 dias após a possível exposição, possivelmente com alguém que possa estar contaminado sem apresentar o desenvolvimento da doença, sim. Então, a gente já tem essa ideia que o D5, assim, para a gente é um número super seguro, assim, de questão de você já deveria estar apresentando sintomas dentro desse D5. E não apresentou mesmo a possibilidade de você ser uma portadora sintomática com transmissão de doença, pelo todos os artigos que eles comprovam, está mais que liberado. Essa é a conduta tanto que a gente tem no Hospital Hipo, como a conduta do Einstein, do Cílio e do Marcelino também. Então beleza. Tá bom? Tchau. Bom dia para vocês. Tchau, pessoal. Boa semana. Boa semana, pessoal. Tchau, tchau. Boa semana. Bom dia, pessoal. Beijo. Uma semana produtiva para todos. Tchau, gente. Beijo, tchau. Tchau.